Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Eu sou Camila Dariva, apresentadora do podcast Ela e Ele. Mãe, empresária, coordenadora e gestora de eventos, celebrante apaixonada. Hoje a gente está aqui por um motivo maior. Vamos desbravar um tema um tanto quanto complexo, divertido e que a mim me gusta muitíssimo. Mas antes da gente começar essa conversa, deixa eu apresentar meu parceiro de bancada, Paulo Vinícius. Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo. Tudo bem? Como é que vai? Bem. É mais uma vez um prazer estar aqui contigo, partilhando, dividindo essa bancada para tratarmos de um assunto bem espinhoso. Eu diria O elo delicioso, perdido. vai. Então tá bom, vai, deixa contigo. Vai lá. Então vamos lá, senhoras e senhores que nos acompanham nas redes sociais, nós temos o nosso TikTok, o nosso Instagram e principalmente o nosso YouTube com o nome Ela e Ele. Nos acompanhe em todas as redes sociais, deixe seu like, compartilhe, dê sua opinião. A sua participação faz toda a diferença no nosso podcast. E como não poderia deixar de ser, né, Paulo Vinícius, temos que agradecer aquelas pessoas que fazem toda a diferença. Faz mesmo. Na realização do nosso podcast. Em primeiro lugar, a Geração Centelar, um espaço para você que vai reformar, construir e deixar sua casa, seu comércio, seu cantinho impecável. Tudo para casa, construção e manutenção do seu lar. E também vamos agradecer imensamente ao Dr. Nasser Reda, um médico excelente, cuida do Paulo Vinícius, com uma especialização incrível nos cuidados ali na questão da hombridade, testosterona. Trabalha muito com medicina desportiva. Exatamente, É exatamente. teórica e prática, porque ele também é um esportista nato. Não, o cara é excelente. Sim. Recomendamos, adoramos o trabalho dele. E finalmente o nosso querido Beto Chaves. Beto Chaves, também conheço bem, viu? Que traz aquele colorido especial para nossa skin. Traga também a sua skin lá para o estúdio dele e garanta as mais incríveis tatuagens. O que seria de nosso templo se não fosse a decoração das paredes? Venhamos e convenhamos. Enfim, agradecido a todos de coração pelo aporte financeiro, pela confiança no nosso trabalho. Também gostaríamos de dar a possibilidade, quem quiser contribuir com o nosso podcast, se tornar patrocinador, entre em contato com a gente, vai ser de grande valia, não só para nós, mas também para sua marca, linkada aqui com o nosso conteúdo e as nossas pautas. Bom, já falei demais, já dei uma introdução bem legalzinha, mas vamos ao que interessa. Senhoras e senhores, temos hoje aqui um cara que eu humildemente pago o pau pra caramba, um mestre de jiu-jitsu, um homão da porra, a moda antiga e um ser humano queridésimo, o Ronaldo Adriano. Apresente-se, mestre. Obrigado aí pela oportunidade, né, de estar participando com vocês e expondo um pouco a nossa ideia. E então eu sou o Ronaldo, professor de jiu-jitsu. Há mais de 20 anos que eu pratico essa arte marcial, mas aos 14 anos eu já iniciei no tatame com karatê, então eu tenho outra faixa preta. Em alguns momentos da minha vida desliguei da arte marcial porque fui pro quartel. Eu fiquei no exército 6 anos, e faculdade, fiz 2 faculdades, fiz pós, e isso me levava um pouco ao tatame e eu tinha que me desligar em certos momentos, né? E aí veio o casamento, mas eu não me desliguei, vieram os filhos, não me desliguei. Tive um seguidor ferrenho, né? Que foi meu filho. Eu sei como é que é. Eu conheço um pouquinho da história do Ronaldo, então essa questão do filho dele, para quem conhece ele ou queira conhecer um pouco mais da história dele, a gente vai ter ali os links atrelados à participação de todos os nossos convidados, mas eu digo e repito, tá? Homens de verdade são forjados com muita honra, com muita dor às vezes, mas acima de tudo com muita disciplina e muito amor, sabe? O Rô é uma pessoa... É estranho eu falar Rô, porque assim, todo mundo conhece ele como Mestre Ronaldo, tem todo aquele aparato, mas pra mim é o Rô, sabe? Ele é um cara de um coração imenso, de um caráter inominável, um cara que eu admiro demais, e por isso também que ele está hoje aqui, para falar de como ser homem de verdade sem
abrir mão da doçura. Porque, assim, de várias pessoas que eu conheço que tem essa pegada de artes marciais, tem essa dinâmica masculina, tal, às vezes ele acaba não se situando, tá, em relação à mulher de uma maneira tranquila, amena, dócil e acolhedora. E isso eu consegui ver em diversos momentos ao conhecer o Ronaldo, etc e tal. Então, hoje, justamente por ter conhecido ele um pouquinho, vai, Rô, mas dentro desse conhecer ele, eu consegui pegar essa ideia de hombridade, disciplina, amor, veracidade. O homem de verdade, ele é linear. Ele não tem altos e baixos numa maneira negativa, porque ele tem uma disciplina tão intrínseca que, apesar de, ele segue. Apesar de toda e qualquer dificuldade, apesar de toda e qualquer dor, apesar de todo e qualquer problema, você se manteve íntegro, você se manteve ligado ao esporte, e hoje você está aqui conversando com a gente. E é por isso que eu agradeço a vocês essa enorme oportunidade aí de contar amo, pouquinho. amo. E então eu me afastei um pouco dos campeonatos e recente retomei, né? O Paulo até pediu para eu dar uma comentada. Eu participei de alguns campeonatos esse ano aí eu vou dar spoiler, ele foi campeão, tá? Gente, fica em off, mas tudo que ele participa, ele ganha, tá? Quem for competir com ele, anota aí, você vai perder, vai perder feio o cara luta karatê, caceta. o cara luta jiu-jitsu, É porra. foda pra cacete. Mas, tô falando no off, não vai pro ar, não, tá? E aproveitando esse ensejo, tá? Já falei um pouquinho a respeito do Rô, ele se apresentou, etc e tal. E daí agora eu vou passar a bola pra vocês. Vocês que são homens, exemplos de hombridade, pelo menos segundo meu humilde conceito. Pra vocês, o que são os homens de verdade? Podem discorrer que eu vou ficar aqui babando e anotando no caderninho. Fiquem à vontade. Quer começar? Não, manda bala aí. O homem Dono de da verdade, casa, né? é difícil conceituar. Que diria que eu tenho autoridade para isso. Mas o homem de verdade é aquele que eu vejo todos os dias pela manhã no espelho. Eu me considero um homem de verdade e tenho muito orgulho e honra disso. Eu sou um homem de verdade porque eu tenho consciência de mim mesmo, de como eu sou feito, da onde eu vim, quais são as minhas características, quais são as minhas virtudes. Estudo muito sobre isso e descobri um universo enorme. Inclusive, aprofundei os estudos na psicanálise analítica de Jung. E lá ele apresenta os arquétipos regentes da masculinidade. Sim. E professor, no dia a dia você deve ver muito isso. Não basta apenas ser homem, mas você tem que exercitar essa sua condição. Sim. Você quer um bom físico, você tem que ir para a academia. Você quer aprender a lutar melhor, você tem que continuar indo nas aulas. Exatamente. Assiduidade, disciplina. E ser homem não é diferente. Você não nasce pronto e simplesmente liga o piloto automático e segue com a vida. Você tem que ter consciência dos seus limites. Você tem que ter consciência do que você é, de qual é o seu papel, da onde você pode chegar e o limite que você precisa ultrapassar. Não se contente jamais contigo. Eu tenho muitas observações que eu fiz aqui e eu vou lançando elas conforme a gente for conversando, tá? É difícil explicar, segundo o ponto de vista na psicanálise, psicologia, o que é o homem para eles. Tem que falar sobre arquétipos, tem que falar sobre virtudes, e isso demanda tempo. Sim. Mas a gente está aqui para falar mais do dia a dia, da prática, né, professor? E assim, no teu ponto de vista, o que é o homem de verdade? Então eu pego esse teu link aí de dizer de você ser. Porque você, eu me reporto ao tatame, né? Aos tatames. Você ter uma faixa preta, você ter nascido homem, tá? Então são as duas coisas. Você ter uma faixa preta e você ter nascido homem. E você ser um faixa preta e você ser um homem.
pouco diferente. Conseguem ter essa diferenciação. Sim, sim. Eu posso te entregar uma faixa preta. Alguém de uma bandeira, né? Eu falo bandeira, Gracie Barra, então tem várias bandeiras. Pode entregar uma faixa preta para alguém que treinou durante 10 anos. Entregou a faixa preta. Esse cara é um faixa preta? Como é que ele é fora do tatame? Como é que é o relacionamento dele no tatame para com os colegas? Isso é um ponto interessante, professor. Porque assim, a arte marcial como um todo, ela te ensina técnicas de luta, de sobrevivência, de autodefesa, mas que lições o aluno dentro do tatame leva para a vida? E mais, para homens e para mulheres, as lições são diferentes? Bom, primeiro as lições para a vida. Certo. Para a vida. Eu sempre faço esse link, reporto, que eu consigo ver o momento ou a fase da vida de vários, praticamente de todos os alunos, o que ele está passando quando eu vejo ele treinando e lutando no tatame. Tu consegue identificar. Sim, consigo. Não é uma coisa minha, isso é dos professores que estão ambientados e já estão acostumados. Uma leitura que você faz. Exatamente. Então aquele cara que ele aceita tomar mais pancada, ele está sendo mais passivo. Como é que ele está sendo na vida? Será que na vida ele não está sendo assim? Mas é bater papo e saber que tá. Quando eu estou dando aula, explicando posição, explicando como fazer, não fazer, e eu percebo que quando eu vou cobrar e vou perceber que ele está fazendo, ele não está conseguindo fazer direito. Eu sei que a cabeça dele não está ali. Que ele trouxe o problema dele para o tatame. Eu não sei qual é, mas eu tenho certeza que aquele cara, naquele momento, ele não está com a cabeça lá. Mas isso pode acontecer também nas profissões, né? A pessoa às vezes está ali e não está com a cabeça no lugar, ela não rende como deveria. Exato. Mas eu digo assim, aquelas lições de disciplina, respeito que muito se fala, não é só com relação ao mestre, mas é com relação às pessoas na vida. Como é que ele leva disso do tatame pro dia a dia dele? Então, você até citou algumas coisas, mas a disciplina começa com horário, tem horário de início, horário de término. Por exemplo, eu começo a primeira aula, às vezes eu dou às 6 da manhã. O cara que quer estar no tatame às 6 da manhã, se ele for beber à noite, se ele for para uma noite, não vai. Entendi. Ele nem vai. Então a partir daí você já tem que começar a se policiar, você tem que melhorar a sua qualidade de vida, você tem que prezar pelo seu corpo. A sua alimentação passa a ser melhor. Então já influencia diretamente. Eu tive vários alunos que bebiam de segunda a segunda, ou de domingo a domingo, como vocês preferirem, e ele, ao longo do jiu-jitsu, quando ele começou, eu lembro até hoje, tem aluno que no aquecimento eu tive que parar o meu aquecimento, deixei o mais graduado dando aquecimento, e eu comecei a dar a volta caminhando em volta do tatame, porque ele não aguentava terminar o aquecimento. E hoje é um cara aí já quase faixa marrom e agradece profundamente. Era um cara que fumava 2 carteiras por dia, bebia todo dia, largou tudo. Então a gente influencia nesse ponto. Disciplina de alimentação, de sono, de horário. Então você precisa estar melhor. Agora, se você vai meio baqueado lá, você não vai acabar apanhando todo dia? Você meio que separa já o joio do trigo, né? O cara que quer treinar às 6 da manhã, você sabe, e tá lá, é um cara que quer algo com bater, sim, né? Sim. Daí já tem outra turma às 7 da manhã. E essa turma das 7, pelo menos nesse horário, tudo sempre acima de 30. Sempre até 30, 35, 40, às vezes tem 7 horas da manhã. Aqui, Camila, assim a gente pode falar um pouquinho, explorar um pouquinho das características principais do homem. Sim. Diferente da mulher. A primeira delas é a força. Sim. Né? O homem tem uma força muito maior do que as mulheres. E o que acontece hoje em dia é muito comum. O homem está definhando. O homem não sabe da força que tem. Atividade física, por um tempo, foi um luxo. Mas sempre foi, na verdade, uma recomendação por necessidade. Necessidade.
Desde os antigos. Ó, tempo da caverna. Tempo da caverna. Quem é que saía e quem é que ficava Sim. e quem é que saía? Sim, as mulheres ficavam, o homem saía e distinguia. Entre os homens existe uma competitividade. Existe uma competitividade. Isso tem a ver com a honra. E assim, aqueles que se destacam mais sempre foram os que têm mais força. Sim. Os mais fortes sempre vencendo os mais fracos. E às vezes a força tem a ver com técnica. Você pega o fortão lá no tatame e o fraquinho, às vezes o fraquinho tem mais técnica Mas aí que tá. do que o forte. É a força física e a força mental. É a disciplina. Eu todos os dias que eu levanto da cama, tá? Eu tenho um mantra mental. Porque assim, tem dias que não dá vontade de levantar da cama. Uhum. Então, a consistência, ela sempre vai vencer a força e ela sempre vai vencer a inteligência. Porque se você é constante, por mais que você não seja o mais forte, o mais inteligente, de tanto você repetir aquilo e fazer todos os dias, você consegue obter excelência. Constância. Tem um outro ponto que é muito interessante, que também tem a ver com a atividade física. Não tem como separar uma coisa da outra, que é uma característica masculina também, ao lado da força, que é a coragem, professor. A coragem. Tem um exemplo bíblico que, assim, é muito recorrente. A luta de Davi com Golias. Certo. Davi era um pastor. Golias era um gigante. Golias tinha muito mais força do que Davi. Só que Davi, ele teve a coragem de falar, não, vem cá, eu mato no peito. Eu sou um pastor, mas vou lutar com o Golias. E venceu. Sim. No dia a dia, eu imagino, deve ser uma técnica até dos professores. Os menos graduados, eles costumam lutar com os mais graduados. Direto, sim. Por quê? Todos os dias. Todos os dias. Bom, primeiro, lá não é uma doutrina, mas nós gostamos, eu falo nós, eu prego isso e eu exijo isso nesse horário, e os outros professores da nossa bandeira, da nossa escola, prezam por isso. Nós somos uma família, a primeira coisa. E eu jamais vou deixar um irmão mais novo, que é o menos graduado, independente da idade, eu jamais vou deixar um irmão mais novo passar necessidade do não aprendizado. Tudo que eu souber, eu quero que ele saiba. Porque quando ele, um faixa azul, um faixa roxa, souber tudo que eu sei, o que eu faço com o que eu conheço, com o que eu sei? O que é que eu faço? Eu vou ter que buscar mais conhecimento para saber mais do que ele. E o que é isso? Você está se forçando a aprender cada vez mais e crescer cada vez mais. Senão eu vou me estagnar. Eu vou me estagnar. Então, sim, o faixa preta, o faixa marrom, que são alunos lá, eles ensinam, são qualquer horário que você for, eles ensinam, eles vão para a luta, mas eles mais ensinam do que eles propriamente vão ficar lá, a gente até brinca, né, salgando o outro. Isso é um ponto também, uma coisa puxa a outra, né, Camila? Essa questão da estagnação. Né? Sim. Um dos motivos da crise da masculinidade é justamente essa estagnação. Sim. O homem está muito acomodado hoje em dia. É tudo muito na mão. Isso. Por exemplo, coisas que não existiam até algum tempo atrás e hoje em dia se apercebe que é comum. Mulheres tomando iniciativa, mulheres fazendo frente, mulheres resolvendo problemas, mulheres. Somos a maioria, obviamente. Obviamente somos a maioria. Só que os homens se colocaram numa posição delicada. É aquilo que a gente conversou alguns podcasts atrás. Estamos vivendo uma geração de princesos, onde uma grande parte dos homens esperam ser convidados, esperam ser galanteados, esperam ser elogiados, esperam que a mulher estenda um tapete vermelho até a porta do carro, abra a porta e fala assim, vou te levar, meu amor, para jantar fora. Só que o que acontece? Para a mulher que já está travestida dessa questão, sabe, da masculinidade, porque no cotidiano dela ela precisa ser forte,
ela consegue aceitar inicialmente, mas não é uma relação próspera. Não é uma interação saudável. Ah, se cansa. E daí acontece, chega um determinado ponto que perde-se admiração. Voltamos àquele episódio, sem admiração não existe tesão. Isso. E é onde a relação acaba. Então, assim, os homens de verdade, homens, testosterona alta, que praticam uma luta, que fazem academia, que buscam o seu melhor, se aperfeiçoar, serem realmente homens de verdade. É uma raça em extinção? Eu tô começando a achar. Eu queria Só jogo. Eu queria só terminar de falar, porque o Paulo comentou se era igual para as mulheres. Né? E eu não, acabei me discorrendo o assunto, falei em alunos e não pontuei. Eu gostaria de pontuar. Qual é a faixa mais difícil de ser obtida na arte marcial? Eu acho que é sempre a primeira. É a primeira. E para uma mulher estar no tatame, eu tenho certeza que várias escolas acabou indo mulher que já foi abusada, a mulher que teve que Sim. buscar isso, entendeu? Então, para ela vencer todas essas barreiras mas é muito mais difícil do que para o homem. Sim. Atualmente, principalmente no jiu-jitsu, nós temos pessoas com 40, 50, com 60 anos iniciando essa luta. Agora, para uma mulher procurar uma escola de arte marcial, não são 10 vezes. Eu acho assim, mais de 100 vezes mais difícil dela começar uma arte marcial. Aqui a gente entra no arquétipo, né? O arquétipo do guerreiro. Né? O homem tem... O arquétipo, o que é? O arquétipo é um conceito universal sobre uma condição comum. Um conceito que eu tenho aqui de rei é o mesmo conceito que lá na Coreia do Sul vai ter. Quais são as características do rei? Do guerreiro. Inerente. O homem, ele tem o arquétipo do guerreiro. Ele está dentro de uma escola, de um tatame, é algo que é natural para ele. Exato. Ele quer exercitar a sua habilidade. Sim, a sua Técnica, força. de guerreiro, de herói. Ele quer ser melhor para si mesmo, ele quer vencer os outros, ele quer medalha. O que motiva as mulheres a fazer isso não é o seu arquétipo. Não é o Exato. arquétipo. Às vezes é uma necessidade, às vezes é um trauma, às vezes é uma trauma. situação que ela passou que faz com que ela não preciso Busque. aprender a me defender, Exatamente. eu preciso gastar uma energia por causa de um trauma que eu tenho aqui comigo e isso é louvável, porque eu acho que quando a mulher tá no tatame, ela tá ali porque quer ver a verdade, Sim, né? exatamente. Eu acho que elas são muito mais assíduas, muito mais dedicadas do Sim, que... Eu temos- fico tomando um pau de uma guria lá no Muay Thai, mas ela chuta tão forte, cara. E ela é bem mais nova. Não, eu gosto de lutar com ela, entendeu? Porque ela é Sim, muito sim, dedicada. sim. Ela treina lá no tatame e depois desce, quando tá na musculação. Mas enfim, aqui, a questão da masculinidade, se me permite falar um pouquinho. Hoje, o homem está emasculado. Tá? Ele está perdido num ambiente que ele não sabe mais qual é o seu papel. Ele não sabe de onde vem e não sabe para onde vai. E aí eu fui buscar informações quanto a isso. E se ele, o homem, tiver consciência mínima do que é o ser homem, não ser no verbo ser, se tornar, o ser da questão de Estado sujeito, contínuo. ser Estado homem, contínuo. ser homem. Sim. Então, facilita muito ele descobrir o seu papel. Porque daí todas essas outras qualidades, hombridade, virilidade, lealdade, são consequências de um estado. Ponto número 1. O homem, ele tem 4 facetas. Primeiro, ele tem um corpo, depois ele tem a mente e depois ele tem um espírito. Isso não só a psicologia defende, mas muitas religiões. A própria Bíblia diz isso. Amarás o Senhor teu Deus com todas as suas forças, corpo, com toda a sua mente e todo o seu espírito. O homem, ele tem 4 virtudes
que eu já falei aqui alguma delas, que é a honra, que é a coragem, que é a força e que é o domínio. E tem 4 arquétipos, que é o rei, o mago, o amante e o guerreiro. E eu não canso de dizer isso. Eu poderia passar horas falando sobre cada um desses itens. Mas assim, todas essas facetas, todas essas características exigem a atenção do homem para saber como é que está a minha cabeça, como é que está o meu espírito, está inquieto, como é que está o meu corpo. Eu estou dedicando, eu estou cuidando. O corpo está me emprestado, muitos dizem. Tem que devolver, tem que prestar contas disso, né? Uhum. Como é que está a minha força? Será que eu estou me dedicando a ter a força que eu possa ter para defender, para proteger, para atacar quando for necessário? Como é que está? Eu sou um homem corajoso, porque coragem tem a ver com medo, né? Eu tenho medo, mas a coragem é agir apesar do medo. Claro. Vai com medo mesmo. Essas características, elas são exercitadas muito na atividade física. Acredito que talvez nem sexo você exercita essas atividades quanto exercita nas atividades físicas. Por exemplo, já passo a bola para você para lá, professor. Mas eu estou correndo. Nos primeiros quilômetros ali, só depende do meu corpo. Certo. Daqui a pouco eu já começo a ter que me concentrar e, Paulo, vai lá, mais um passo, mais 1 quilômetro, e daqui a pouco não tem nem mais mente, nem mais corpo, é só por Deus, que acabe logo isso aí. Literalmente na força do espírito. Então você começa com o corpo, com a mente e vai pro final pro espírito. Vai pro espírito, né? Como é que é a atividade física nesse sentido? Tá, essa do espírito é como se você acessasse, muitos coloca no piloto automático, né? Você acessa um mar imenso, um oceano, o qual você não vê o outro lado. E você consegue acessar isso realmente. E com treinos, você passa do seu limite. Mas dessa forma. Treinar a mente para passar esse seu limite, sim. Tá, então aproveitando assim esse ensejo, tá? Através do esporte você consegue criar, tá? Formar e fomentar a masculinidade, correto? Sim, claro. Por quê? Dentro dos princípios hoje de uma arte marcial, quais são os principais princípios inerentes? Que nem você falou, a questão ali intrínseca a como cada um dos alunos se importa ou se relaciona com os demais, a questão ali do dinamismo, do foco e tudo mais. Se você pudesse recomendar, no caso, por exemplo, isso a gente até já tinha conversado, mas assim, mães que têm filhos homens, existe uma necessidade de uma figura masculina e essa figura não é presente. Arte marcial é um caminho? Um dos caminhos, sim. Um dos caminhos. Sim, 100%. Aprovo, recomendo. Sim, nós conseguimos mostrar para esse menino o caminho de formação de um homem, né? Claro. Sim, nós temos, inclusive, os homens e as mulheres, né? Para as mulheres saberem identificar homens de valor e homens identificar mulheres de valor, que é o que mais está faltando hoje. A identificação, não é que não existe, mas a identificação. De quem realmente tem valor. Exatamente, de quem tem o valor. Então, os garotos crescendo numa arte marcial, existe toda essa organização que nós já começamos, né? Lá no início falamos, que é você se alimentar melhor, você dormir melhor, você praticar uma atividade mais intensa. Vem esse mar, que daí é um treinamento bem mais intenso, mais lá pra frente, né? Então, eu vou acessar esse oceano. Não é bem assim a coisa, mas uma abraçada de cada vez. Maratonista acessa isso, pra você ter uma... Eu chego lá, tô nos 21. Com certeza. Essa questão da arte marcial, o professor estava falando, é interessante, porque uma das crises aqui é que nós não estamos mais envoltos em rituais masculinos. Sim. E a arte marcial tem esses rituais. As gradações de faixa são rituais específicos, muito claros. Ele precisa atingir uma certa qualidade mínima para passar, para conquistar a próxima faixa. E quando crianças, nós observamos junto aos pais, junto à escola,
E junto ali, ó, ele aprende o respeito com as meninas que estão no tatame. Esse lance é interessante, Camila, porque assim, o menino lá que não tem um pai perto, né? Então assim, ele vai estar fazendo atividade física com outros meninos, digamos assim. Claro. Então ele tá ali, ele consigo mesmo, já tá exercitando o guerreiro, por exemplo. Claro. Já tá exercitando a sua força. Mas ele está em contato com outros meninos. Ele está envolvido, ele está no meio, não tem pai, digamos assim, mas está com outros meninos, está com mestres em volta dele. Sim. Tá exercitando a coragem, porque sabe que vai tomar um pau daquele piá, mas ele tem que lutar Vai pro mestre ter que ir motor, lá, exato. entendeu? Então, assim, as artes marciais, elas são completíssimas nesse sentido, para o desenvolvimento de um homem. No Japão, eu não sei, professor, o jiu-jitsu é do Brasil. Sim. É do Brasil. Quer dizer, o jiu-jitsu surgiu antes do judô. O judô derivou do jiu-jitsu. Jigoro Kano foi um aluno de quem desenvolveu o jiu-jitsu. Então ele foi uma vertente. Tá? O jiu-jitsu há mais de 3.000 anos. O judô é bem mais recente. E aí o Jigoro Kano saiu, formou a sua escola e gostava mais da parte em pé do que a do chão. Entendi. E aí foi. Mas a família Gracie foi que depois que teve o contato com o Conde Kuma, que veio fazer uma apresentação, foi lá no Pará, tá? Eles vieram fazendo apresentações pelo mundo todo, fizeram apresentação nos Estados Unidos, devido a isso. Nos Estados Unidos, por exemplo, não era bem aceito no início, porque eles perderam a luta para um cara que era da luta livre na época, que era um cara de 2 metros, forte, estivador, e acabaram perdendo a luta, então eles saíram corridos de lá. Mas enfim, no Brasil vingou. Tá? Aí o pai do mestre Carlos, já falecido, teve contato com o mestre, com o Conde Kuma, e aí pediu para que ele fizesse essas aulas, e aí que foi desenvolvendo. Então ele teve aula particular com um cara, ele bebeu da fonte do cara que saiu do Japão. Veja só. E aí que veio a família Gracie, que foi desenvolvendo as novas técnicas, foi ajustando. E é claro, hoje nós chamamos o jiu-jitsu de um xadrez humano. Porque toda vez que você num campeonato assiste uma posição que não tinha sido vista, dali 2, 3 semanas que tiver outro campeonato, pode ter certeza que alguém já criou alguma coisa para defender e já até atacar daquilo. Daquela posição. Então é um negócio assim que é um xadrez infinito. A mutação constante. Não acaba. Não a acaba. mutação constante. Maravilhoso. Nós, os homens, assim, desde criança, sempre tivemos referências de heróis. Sempre. Né? Eu me lembro, já falei aqui em outros podcasts, que o meu herói, quando era criança, enfim, o Rocky Balboa. Né? Tem o Bruce Willis, aquele filme Duro de Matar, entendeu? Então, o cara é sensacional, aí, todo mundo risado, o cara é sensacional, Sim. entendeu? O cara se arrastava lá com o pé tudo cortado, sanguentado, com cigarrão na boca. Enfim, Bruce Willis, né? Poxa, agora já não tá tão bem, né? Mas assim, e a família Gracie, aqui no Brasil, foi uma das referências com muito orgulho nosso, de heróis. Quantos jovens foram lutar jiu-jitsu em razão da família Gracie? Assim, por exemplo, como a gente tem Ayrton Senna, é um dos nossos heróis também. Exato. Emociona. E a família Gracie, jiu-jitsu, no Brasil, ela uma referência. Mundialmente conhecida. Sim. Referência. Mundialmente conhecida. O pessoal da Gracie, quando ia lutar, o pessoal da família, o pessoal se amedrontava porque sabia que ia tomar um pau, né? Sim. A regra é assim. Exato. O homem, Camila, assim, ele desde pequeno, ele não brincava de casinha. Entendeu? É diferente da menina. Ele brincava de luta. Ele brincava de guerrinha. Mas aí eu te pergunto, com quem que o menino brincava de luta quando era criança? Com outros meninos, já de rua. Com outros meninos, mas quem ele chamava no meio de um domingo à tarde para brincar de lutinha no sofá? É a figura paterna. Então, assim, você percebe que existe uma lacuna da questão da figura paterna, tá? Não vou querer botar só na conta dos pais ausentes, mas assim, existe a necessidade de uma figura masculina presente. Existe a necessidade dos ritos masculinos que sejam frequentes. Tá? Então, assim, como o mestre Ronaldo estava falando, existe essa necessidade do menino praticar, e como você também estava falando, praticar coisas inerentes a meninos. Mas aí que tá, cabe também a nós, mulheres,
tá? Que estamos criando essas novas gerações, induzir e encaminhar para que tenha hombridade, respeito, disciplina. Como que consegue isso? Através de uma arte marcial. É um dos caminhos, como o professor falou, né? É um dos caminhos. Tem a hora, dos caminhos. saudação agora, todo mundo quieto, fica no lugar, tem, né, aquele bate-papo final, bate-papo inicial, tem essa organização, você precisa dessa organização, então você começa a ensinar a criança que tem horário para você praticar, horário para você obedecer e fazer determinadas coisas. E ela tava falando, pela minha profissão, então eu já pratiquei, ainda tive outras atividades financeiras, e eu tive esse contato com meu filho. Nós fomos, assim, de brincar de luta de espada. Sim. Dava porrada. Inclusive, sim. né, tem um garoto lá na escola, o Thomas, e depois ele vai... Ele é um japonês, mas ele cresceu lá em casa. Ele apanhava junto. A gente lutava de espada, não tinha, aí eles batiam, os dois vinham contra mim, batia de espada, aí eu tinha uma filha, ela chorava porque achava que era verdade. E brincadeira de piá é assim, né? É e isso. outra, só que assim, diferente das mães, o pai muitas vezes não dá canja pro filho, entendeu? Deixa que se piá perde. esborrache, deixa que apanhe, sim, deixa que sofra. O piá vai perder. O dia que ele vencer do pai, Vai o ser oponente... um sabor totalmente diferente. Sim, o homem não passa a mão na cabeça da criança. Do piá, da Exato. menina é diferente. Não, né? vai jogar, sei lá, alguma coisa, como é que é? Nem um cara cabeça. sim, Uno, carteado. A gente deixa a menina. Sim, já. Não, aí que tá. O tratamento dele com a filha dele é um bibelô. É diferente, o piá- bibelô. o piá É é assim. totalmente Mas ela é uma diferente. princesa. Então, A Ana sempre fala lá em casa assim, mas por que você trata o Heitor assim? Olha só, Helena, como é que você trata diferente. tá, e agora eu vou fazer uma provocação para E ambos. Porque o que só- acontece? Calma, termina, professor, fale. E assim, pra minha filha, eu abro a porta e eu falo pra ela, deixa que eu abro a porta. Mas eu sei abrir, eu sei que você sabe. Mas eu quero que o dia que você arrume um homem, ele faça isso por mim. Pronto, ele respondeu o que eu ia perguntar, não teve nem graça. Porque isso a gente assim, conversou, eu ia fazer exatamente essa pergunta. Qual o exemplo que vocês dão para suas filhas para que quando elas vierem a serem adultas, elas procurem essa referência na pessoa com quem elas vão se relacionar? Porque isso tá faltando muito, sabe? Hoje, pelo excesso de pais ausentes, a maioria das meninas crescem com a figura da mãe toda poderosa, Xena, independente. Quando ela chega na convivência homem e mulher, ela continua com aquela energia de eu faço, eu aconteço, eu me basto. Ela não tem a referência de um pai que cuide, de um pai que chame de princesa, de um pai que abra a porta do carro, que preze por essas questões tão simplistas, mas que na vida adulta vai fazer toda a diferença em relação a como ela vai se portar. É óbvio que a filha do Rô não vai procurar um cara que não vá abrir a porta do carro para ela, que não a trate como uma princesa, que não lhe dê o devido valor. Por quê? Porque ela teve a melhor referência. Sim. A mesma coisa a sua menina, a Helena. A Helena, ela não vai se deixar levar por qualquer homem porque soltou um papinho. Ela tem uma referência forte Ela em não, vai casa. ela não vai se sentir segura, ela não vai se sentir Exato. confortável com algo que fuja desse padrão que eu criei, Padrão, por exemplo. Assim, esses dias eu fiz um triatlo smart lá, sprint. E aí, no dia seguinte eu tava na minha mãe almoçando e contando a aventura que passei. Sei o que, da hora da natação, e depois na hora da bicicleta, depois na hora da corrida, com tanta empolgação. Desde que terminou a conversa, minha filha falou assim, eu quero fazer triatlo. Olha, Exato. exemplo. Cara, É o 12 anos, exemplo. velho. É exemplo. Com 12 anos, entendeu? Falar, qualquer um fala, mas assim, filhos se arrastam, você arrasta eles pelo exemplo. Sempre. Os filhos escutam muito, mas é o seu exemplo que vai levar com que ele execute alguma coisa. E- Você pode falar o que você quiser. Se ele vê você fazendo uma coisa totalmente diferente do que você fala, Perde o crédito. óbvio Total. que você vai perder o crédito. Total. E assim, isso também tem a ver... Puta merda, esse programa tinha que ter umas 3 horas, mais ou menos.
Por exercício de novo das características, o arquétipo e tudo mais. Porque assim, se você, o homem hoje, ele não vê no dia a dia as oportunidades que ele tem para fazer isso, entendeu? Para ele próprio se fortalecer e manter a sua masculinidade perante si, perante Deus, perante os homens, perante as mulheres, mas para servir de exemplos para os próprios filhos. Exato. Eu podia estar em casa, no domingo, de manhã, dormindo, assistindo um futebol, sei lá, barrigudo, mas não. Eu vou fazer atividade física e manter a assiduidade. Chego suado, agora eu tô correndo descalço, lock, entendeu? Para acertar a pesada. Sério, aí o pé tudo cheio de bolha, sangrando, e os caras ficam olhando assim, os caras, tô dizendo meus filhos, ficam olhando assim, né, cara, tipo, nossa, né, cara, meu pai é foda. Eu sei, eles falam isso, entendeu? E pra mim é um orgulho enorme. Isso é a melhor coisa. Fazer isso, porque eu poderia estar fazendo o quê? Trabalhando pra colocar dinheiro em casa, pra comprar um vestido bonito pra ela, pra deixar ele na melhor escola, mas como é que eu vou transmitir isso pros meus filhos, esses exemplos, se eu for trabalhar? Mas você tocou num ponto bacana sem perceber aí. O homem busca o quê? O que é que o homem busca? Como é que deixa o homem confortável em casa? O que é que o homem busca numa mulher? O que é que uma mulher precisa entregar para um homem? Reconhecimento. Reconhecimento. Admiração. O homem não busca afeto. Se você estiver buscando afeto, dá uma olhada aí na sua... no seu RG. No tem seu- alguma coisa Se você Esse é um tem- assunto O espinhoso. homem- de tratar aqui o também. homem, Mas, o homem enfim, que tá... Veja, é o professor que tá falando. não é Tá que certo, ele não tá é que certo. ele não goste de receber afeto. Não, você tá certo. Continua, Adoro desculpa. ganhar um beijo, um abraço quando eu vou buscar minha filha, ela me abraça, se pendura no meu carro. Acabou-se. Melhor sensação. Já vira o melado ali mesmo. Já, pum. Né? Claro, eu gosto de receber. Eu vou buscar afeto, dá uma olhadinha aí na sua, né, energia feminina que tá aflorando. tá A Anne acertada. batalha mais. Alguma coisa. A Anne Mas batalha é mais. reconhecimento. Reconhecimento e admiração. Tá, então isso dá um suporte enorme para qualquer homem. Isso, professor. É assim, eu costumo falar, o homem, ele é homem perante Deus, ele é homem perante ele mesmo, ele é homem perante os outros, porque entre nós existe. Claro, claro. E ele é homem perante as mulheres. Sim. Mas é o mesmo homem. Ele não é assim Não no dia a existem dia. figuras diferenciadas. Ele é um homem. E esse é um íntegro. ponto interessante, porque com relação às mulheres, o que fazem os homens? Né? Eles querem só uma noite de amor, por exemplo. Ele se adequa àquilo que você Não, é. ele Calma, vai, deixa eu ele falar. vai pintar. Calma. Vai. Ele se adequa ao Verdadeiro seu camaleão. número, entendeu? Camaleão. E daí, acabou-se, meu irmão. Tchau. Já consegui o que eu queria, já entendeu? consegui o que queria. Isso é homem ou não é homem? Não, isso não é homem. O homem perante a moleque. mulher, cara, é difícil, mas ele tem que se manter como ele é. Goste você Ou não. porque Exato. a fila é grande, entendeu? Só que isso é muito difícil. O cara é todo cheio de meus amores. É aquele livro que eu não tenho aqui, é o Mr. Nice Guy. Mr. O cara é assim com o professor, durão, chega em casa, bate na mulher, xinga a mãe, chuta o cachorro e educa mal os filhos. Daqui a pouco ele não sabe nem quem ele é mais. Ele não tem uma identidade. Ele perdeu a Ele identidade. não tem uma identidade. Ao passo que o homem é isso aqui, ó. Ele é isso aqui e mantém. Tanto que é o falo, entendeu? O falo representa o homem, que é a retidão. Ele e Deus e segue seus princípios e mantém do começo ao fim. Às vezes, os princípios que ele tem e os valores que ele tem são questionáveis. Mas ele tem que manter. Porque se ele chegou nesses valores e chegou nesses princípios, Se ele é a cons- história se ele- de vida calma. que levou ele chegar até lá. Calma, que a gente vai precisar também gravar mais uns 2, 3 episódios. Frouxo, mas frouxo. Os episódios, não o nosso conteúdo. Mas assim, tomando por base aquilo que você tá falando, tá? O homem tem essa retidão e ele tem essa mesma figura independentemente de para quem ele se apresente. Deveria. Correto? Isso nós estamos falando de um homem íntegro. Homem de verdade. É o que a gente quer hoje, né? É o que a gente quer hoje. Mas é o que está em falta hoje. É Aí o que está faltando miseravelmente. Te pergunto, Camila, eu acho que uma coisa puxa a outra,
E as mulheres também vão direcionando para isso porque tiveram que assumir em algum momento. E eu comentei antes aqui, né, até com vocês, muitas vezes, e eu acho que atualmente a maioria vem de casa instruída. Jamais, trabalhe para que você não dependa de homem. Quer dizer, o homem atual, o de valor, tá? Então vamos falar do homem, o homem que é homem, não que nasceu homem, tá? O faixa preta, ser e ter. Isso aí, tá? ser e é. O ser e ter, tá? O ser faixa preta, ou o ser homem, ele tem essa batalha a mais. Eu mesmo tentei relacionamento e é difícil para a mulher aceitar quando ela vem com essa mentalidade já formada. E eu já tenho formada de que o homem é provedor. E eu falei, eu serei seu provedor. E isso assusta uma mulher. Depende. Ó, escutando a nossa plateia aqui, o pessoal escutando vozes como é que do fala? além. Atrás das câmeras, tá comentando aqui. Olha, nos bastidores, mas assim... Tá, gente, especialmente ao Ronaldo. Hoje, eu não consigo me colocar numa situação onde eu possa ser provida porque eu não encontrei uma pessoa à minha altura. Obviamente. Certo. Agora, a partir do momento que eu tiver realmente um homem provedor, protetor, plataforma, que vá desarmando aos poucos, Pois é. isso é plausível de acontecer. Só que, quando você passa muito tempo com armadura, ela não vai cair de uma hora para outra. Não, a mulher só se desarma quando ela se sente segura. Qual é o desarme da mulher? Isso é nítido. Sim. Somente quando ela se sente segura. É segurança. Mas é segurança física, mental e espiritual. Por isso que eu falei, segurança, né? É a segurança como um todo. Então, a partir do momento que uma mulher feminina consegue se sentir segura, é óbvio que ela vai entregar o seu melhor. Só que ela não vai entregar para qualquer um. Enquanto esse homem não provar por A mais B que realmente está com ela, independentemente de qualquer situação, e que ela realmente vai poder contar com ele em qualquer circunstância, ela vai ficar sempre de sobreaviso. Porque já passou tanta coisa na vida dela, já apanhou tanto. Ela foi forjada a isso, ela né? Foi Sim, forjada. reconheço. Então, assim, ela sempre está com o pé atrás, pensando em que ponto que essa pessoa vai me deixar, em que ponto que essa pessoa vai me trocar. Esperando o pior já, né? Em que ponto que eu vou me frustrar, porque ele vai demonstrar ser uma pessoa que eu não imaginava que ele era. Aí o que acontece? A mulher se mantém naquele estado alerta. Ela não consegue entregar o seu melhor, por quê? Porque ela ainda está não se sentindo segura. Verdade seja dita. Pessoal, então, se a gente pudesse, a gente ficava até o quê? Umas 2, 3 horas da manhã conversando aqui. Desce uma garrafa de uísque lá, por favor. Desce minha garrafa de uísque que eu fico aqui até 2, 3 horas da manhã. Mas, infelizmente, nós temos horários. O professor Ronaldo amanhã também tem treino cedo para um caramba. Então, eu gostaria de passar a palavra nesse momento para ele finalizar e, de antemão, agradecer em nome da nossa equipe, do podcast Ela e Ele, pela sua presença ilustre e te convidar a vir participar outras vezes. Eu tenho certeza que você tem muito mais a agregar. Hoje, literalmente, foi só uma pincelada de leve a respeito da questão da hombridade, da masculinidade, como que um homem consegue ser homem de verdade. Sua palavra, mestre. Agradeço mais uma vez, então, essa oportunidade. E, assim, deixar bem colocado, né? O ser humano, desde o princípio, ele tenta se identificar com um grupo, né? E nós, no jiu-jitsu, nossa academia lá, nós acabamos formando isso. A Camila citou, né? Independente de classe social, todo mundo usa um uniforme e é o mesmo uniforme. Então, você pode ser um dono de uma multinacional, vamos supor, e o outro é porteiro. Sim. E eles vão estar com o uniforme lá. Então acaba formando essa identificação, um grupo, né? E assim, eu gosto de ressaltar também e deixar para o final, lá nós temos o maior grupo feminino
e que deve entrar pro Guinness Book. Porra, que massa. Graças a Nica, né? Depois dá para procurá-la na rede social. E ela fez então chama-se Grace Barra Feminino, GBF. Isso, der o Instagram, não é interessante ele falar aqui para o pessoal conhecer? Sim, vai estar aqui na imagem de fundo. Fechou. Depois Desculpa, a gente vai passar Quem todos quiser esses Ele não detalhes. gosta de propaganda, né? Mas, Ele não enfim. gosta de fazer merchan, mas nós O cara fazemos ganhou por agora na ele. Bahia, pô. Bomba. E A Nica. então a Nica faz esse papel de agregar muito as mulheres e de ter essa proteção, e é muito bem realizado ali, né? Muitas mulheres se sentem confortáveis, e isso, vendo na rede social, mais e mais mulheres procuram a arte marcial. Elas se sentem esse conforto. E ao chegarem lá, com o passar do tempo, elas veem que os homens que estão lá também podem ter esse contato. E isso melhora muito. Então, procurem sempre uma arte marcial para desenvolvimento, seja de criança, seja de adulto. É uma válvula de escape fenomenal. Eu tenho diversos alunos, espero que não tenha problema, né, de divulgar, mas que usavam tarja preta. E atualmente não uso mais nada. Excelente. Tá? Pelo exercício físico, pelo jiu-jitsu, pelo grupo social que acaba criando ali, a amizade. Essa família, eu chamo de uma família. Nós somos uma família lá. Tá? Como é que cumprimenta? Assim? Não. É assim, né? Fica em posição aqui assim. É isso aí. Gente, esse foi mais um dos nossos podcasts causadores. Muito obrigado novamente, Ronaldo, pela sua presença. Vamos para o próximo episódio agora, com uma causadora, uma mulher que não tem travas na língua. Tô sabendo. Amiga minha pessoal, inclusive, que tá vindo aí, que olha, vai falar tudo e mais um pouco. Aguardem que já a gente conta pra vocês no próximo episódio. Muito obrigada, nossos espectadores, ouvintes. Até a próxima. Até a próxima. See you. Valeu.